Vamos começar as nossas aulas de roteiro e a primeira técnica que quero apresentar para vocês nessas aulas, que serão muitas, então se prepare, é a técnica Nutshell. The Nutshell Technique é um livro escrito por Jill Chamberlain, uma roteirista e consultora de roteiros. Publicado em 2016, o livro é uma abordagem prática para ajudar escritores a desenvolverem histórias envolventes e bem estruturadas para roteiros de filmes. A técnica da casca de nós, Nutshell Technique, proposta por Chamberlain, é projetada para orientar os escritores na construção sólida de seus roteiros, fornecendo uma estrutura eficaz para contar histórias. A autora argumenta que, ao entender e aplicar a técnica, os escritores podem criar narrativas mais coesas, evitando armadilhas comuns que podem enfraquecer um roteiro. Sem mais delongas, vamos começar. Espero que você esteja com caderno e lápis na mão. Vai precisar. A autora afirma que a maioria dos roteiristas amadores enfrenta desafios ao contar uma história. Embora possuam uma habilidade na formatação do roteiro, diálogos e criação de cenas, muitas vezes falham em desenvolver uma narrativa coesa. Apesar de terem boas ideias e personagens interessantes, a falta de compreensão e aplicação da estrutura da história é evidente. A estrutura da história, muitas vezes subestimada, é o conceito mais importante no roteiro, apresentando cerca de 75% do esforço criativo. A autora identificou 8 elementos essenciais e suas interdependências que compõem essa estrutura. Para facilitar a comunicação com seus clientes e alunos sobre as falhas estruturais em seus roteiros, desenvolveu uma abordagem prática, chamada Roteiro em uma Casca de Nós. Este método dinâmico é a estrutura subjacente nas melhores produções cinematográficas, como Casablanca, Chinatown, Poderoso Chefão, Pulp Fiction. Roteiristas renomados como Charlie Kaufman, Diablo Cody, entre outros, incorporam consciente ou inconscientemente esses princípios. A técnica Nutshell oferece um atalho para a intuição da história, servindo como uma abordagem prescritiva nas oficinas que a autora faz. Ao utilizar essa técnica, os escritores podem visualizar e aprimorar a estrutura da história antes mesmo de começar o roteiro ou tratamento. Identificando os 8 elementos essenciais, eles garantem que as interdependências estejam funcionando corretamente. Se todos os elementos estão alinhados, o escritor tem uma base sólida. Se não, eles percebem que possuem uma situação e não uma história, e podem explorar opções para transformá-la. A técnica Nutshell não padroniza histórias, mas as torna mais impactantes. Essa é a ideia. O roteiro tradicional de 3 atos tem sido a espinha dorsal das produções cinematográficas desde os primórdios do século XX. Hollywood adotou essa estrutura consolidada pelo primeiro livro explicativo de Sid Field, Roteiro, em 1979. Embora alguns teóricos mencionam um número diferente de atos, a maioria ainda adere ao conceito clássico de 3 atos, o qual a autora também aborda nesse livro. Este modelo por si só não garante uma história estruturalmente sólida, mas serve como a base mais elementar para a construção do roteiro. Vamos recapitulá-lo. Os filmes geralmente seguem uma estrutura de 3 atos, o que se alinha com a duração média de cerca de 2 horas. Isso corresponde a aproximadamente 110 a 120 páginas de roteiro, uma tradição mantida desde a era das máquinas de escrever, quando se percebeu que uma página equivale a cerca de 1 minuto de tempo na tela. No roteiro de 3 atos, o ato 1 abrange aproximadamente 30 páginas, introduzindo o protagonista e seu mundo. Por volta da página 25, ocorre um ponto de virada, conhecido como Plot Point 1, que direciona a história para o ato 2. Esse ato é considerado o início real da narrativa, com o protagonista enfrentando desafios após sua vida tomar um rumo inesperado. No ato 2, que se estende cerca de 60 páginas, o protagonista confronta uma série de obstáculos. O ato culmina em outro ponto de virada, um Plot Point 2,
por volta das páginas 85, 90. Isso conduz a história e o protagonista para o ato 3, conhecido como resolução. O início do ato 3 engloba o clímax da história, também chamado de falsa resolução. Até o final do ato 3, a história é totalmente resolvida. Ao contrário de Sid Field, Jill, a nossa autora, e alguns outros instrutores de roteiro encontram uma abordagem útil. Dividir todos os roteiros de longas-metragens em duas categorias, comédias e tragédias. Aqui eles não estão se referindo ao gênero cinematográfico de comédia, mas sim às definições acadêmicas de comédia e tragédia delineadas por Aristóteles há mais de 2.300 anos em sua obra Poética. Uma tragédia é uma história em que o protagonista não consegue superar uma falha e passa de uma boa fortuna para uma má, o que geralmente resulta em um final triste. Neste tipo de narrativa, o protagonista é frequentemente confrontado com suas próprias limitações ou fraquezas, e sua incapacidade de superá-las leva a consequências desfavoráveis, levando a um desfecho trágico e melancólico. Já a comédia é uma história em que o protagonista consegue superar sua falha e aprender seu oposto, resultando em sua fortuna passando de ruim para boa. Isso geralmente resulta em um final feliz para a história. Nesse tipo de narrativa, o protagonista enfrenta desafios, mas consegue crescer, aprender e se transformar positivamente, levando a um desfecho mais otimista e satisfatório. Muitos roteiristas acabam criando roteiros que apresentam apenas uma situação, não exatamente uma história. Aristóteles denominava como episódico, histórias com enredos e ações simples, sendo os piores aqueles que são episódicos. Quando a autora diz isso, ela se refere a um enredo em que os episódios não se desdobram de maneira lógica ou inevitável. Nas melhores histórias, conforme destacou Aristóteles, os eventos não parecem ser meros acidentes. Portanto, enredos que seguem essa lógica são considerados os melhores. Um personagem incrível é uma história esperando para acontecer. Uma verdadeira história deve ser exclusiva para o seu protagonista, testando traços específicos dele de maneira única. Se eu puder trocar seu protagonista por outro personagem e ajustar alguns detalhes para manter a história funcionando tão bem quanto antes, então o seu roteiro está mais para uma situação do que para uma história genuína. A autora pega o clássico Feitiço do Tempo como exemplo. Em vez de Phil, o meteorologista interpretado por Bill Murray, sendo o protagonista, imaginemos que seja Rita. Ela é nova na estação de TV, bem-humorada e um pouco ingênua. No segundo dia, Rita é a única que acorda e descobre que o dia se repetiu. Enquanto todos na cidade passam pelo dia pela primeira vez, Rita está presa na repetição. O roteiro a acompanhará enquanto ela tenta encontrar uma maneira de interromper esse ciclo. Já consegue imaginar essa versão? Seria tão bom quanto o original? Quase lá. A premissa é excelente, e se alguém tivesse que reviver o mesmo dia repetidamente? É um conceito fascinante, repleto de potencial. No entanto, isso sozinho não constitui uma história. Mesmo com Rita como protagonista, ainda seria mais uma situação do que uma história genuína. Mas então, qual é a diferença? O que torna o filme original uma verdadeira história, enquanto a versão de Rita se resume a uma situação? A distinção crucial é que, embora a versão de Rita tenha um dispositivo de enredo interessante, o protagonista não se encaixa adequadamente. Não é coincidência que Phil, o meteorologista, seja o verdadeiro protagonista do original. Os roteiristas deliberadamente escolheram um protagonista cuja falha central é o egocentrismo. A premissa central do filme de que o dia não avança é um teste, talvez o teste perfeito para alguém tão egocêntrico. Viver o mesmo dia repetidamente força Phil, eventualmente, a mudar. Priorizar apenas a si mesmo se torna cansativo.
Com o tempo, ele percebe que a única maneira de dar significado à sua vida, repetindo o mesmo dia, é agir em benefício dos outros. No final, Phil muda drasticamente, passando de egocêntrico a alguém que se preocupa com os outros, e o universo finalmente o libera, permitindo que o dia seguinte chegue. Isso é uma história. Por outro lado, a versão de Rita não se qualifica como uma história. É apenas uma premissa inteligente, mas com um protagonista inadequado, resultando numa situação arbitrária. Se tivesse que apontar uma falha para Rita, diríamos que ela é um pouco ingênua. No entanto, o enredo que se concentra na repetição do mesmo dia não desafia efetivamente essa ingenuidade. Em uma comédia aristotélica, esperamos ver o protagonista superar sua falha central e aprender o completo oposto no final. Se Rita fosse a protagonista, seria mais eficaz colocá-la em uma situação que a desafiasse, algo que a forçasse a não aceitar as coisas de maneira ingênua. Em vez de acordar e repetir o mesmo dia no mesmo lugar, um enredo mais adequado para sua personagem poderia envolver acordar em lugares diferentes, ou até em períodos de tempo distintos todas as manhãs. Isso a obrigaria a confrontar sua própria ingenuidade de maneira mais convincente. Um problema comum que muitos roteiristas enfrentam é não levar o protagonista longe o suficiente, perdendo a chance de proporcionar uma jornada verdadeiramente profunda. Isso ocorre porque muitas vezes eles se concentram demasiadamente em criar oportunidades para reviravoltas na história do protagonista. Aristóteles destacou a importância das reviravoltas, definindo-as como uma mudança da situação para o oposto. Ele dividiu peças dramáticas em duas partes: a complicação, que vai desde o início até o início de uma mudança, e o desenlace, ou resolução, que vai desde o início da mudança até o final. Essa estrutura é semelhante aos nossos 3 atos contemporâneos, onde o nosso primeiro ato e o ato 2, combinados, equivalem à complicação, e o nosso ato 3 é conhecido como a resolução. Grandes filmes que seguem a estrutura da comédia aristotélica mostram seus protagonistas passando por 2 reversões significativas em pontos específicos da narrativa, aliando-se aos conceitos de complicação e resolução de Aristóteles. A reversão inicial, semelhante à complicação de Aristóteles, começa com a introdução do protagonista e culmina em uma mudança crucial de fortuna em direção ao final do ato 2. Esse momento crucial, conhecido como ponto de virada por Seinfeld, geralmente ocorre por volta dos 75% de progressão da história. Durante essa reversão ou reviravolta, o protagonista passa por uma transformação, indo de buscar um objetivo específico na cena inicial para adotar uma mentalidade ou situação contrastante em seu ponto mais baixo, perto dos 75% da narrativa. Por exemplo, em Poderoso Chefão, Michael Corleone inicialmente rejeita o envolvimento criminoso de sua família, mas acaba se tornando o chefe da família, como revelado por volta dos 70% da história. Agora, similar à resolução de Aristóteles, a segunda reversão tem início no momento em que a mudança de fortuna ou sorte para o protagonista se inicia, onde a primeira reversão termina aproximadamente aos 75% da narrativa e se conclui na última cena. Nas comédias aristotélicas, essa mudança de sorte ou fortuna leva o protagonista do seu ponto mais baixo, por volta dos 75% da narrativa, até o desfecho, geralmente feliz. Concomitantemente, a reversão de fortuna de negativa para positiva, o protagonista passa por uma transformação pessoal, abandonando sua falha central em favor de sua força pessoal oposta, que é aprendida ao final. Por exemplo, em Frozen, Anna, a irmã mais nova, tem como falha central o egoísmo. Em seu momento mais crítico, aos 80% da narrativa, sua irmã mais velha, Elsa, está prestes a ser morta e Anna a congelar até a morte. No entanto, ela opta por tentar salvar a vida de Elsa, em vez de se salvar. Agora, em vez de experimentar uma primeira reviravolta e falhar em alcançar seu objetivo,
como aconteceria em uma comédia aristotélica, em uma tragédia o protagonista não apenas alcança seu objetivo, mas o supera até o início de uma mudança. Em vez de ser seu momento mais baixo, como em uma comédia aristotélica, é seu momento mais alto de sucesso. Eles alcançam seu objetivo e até mais. Mas esse ponto dos 75% também marca um ponto de virada que é o início de uma mudança de fortuna. Aristóteles disse que essa mudança de fortuna em uma tragédia é de bom para ruim e é causada pela falha do protagonista. Por exemplo, em Crepúsculo dos Deuses, o roteirista Joe Gillis está em seu momento mais feliz e de maior conquista. No entanto, sua falha de cinismo o domina, levando a um desfecho trágico. Para que o final trágico seja satisfatório, o protagonista trágico não pode ter tido apenas má sorte. Sua reviravolta de fortuna de boa para má deve ser principalmente devido à sua própria falha. Da mesma forma, em uma comédia aristotélica, o protagonista deve ver sua reversão de fortuna na resolução passar de ruim para boa, em grande parte devido à sua mudança de ter uma falha central para sua completa oposição. Eu espero que vocês tenham notado todas as coisas mais importantes que acharam. Eu te vejo até a próxima aula de roteiro. Até lá!